Oi, tudo bem? Hoje o assunto é Ele acalmou a tempestade. Você já viu um temporal, uma chuva bem forte, com raios, trovões, tudo escuro? Às vezes cai até granizo junto, né? Tem chuva que é muito difícil. Depende da região do país, tem lugares que as chuvas são muito fortes, tem lugares que não. Eu estou morando numa região em que quase não chove. Aqui as chuvas são muito tranquilinhas. Bom, mas Deus é o único que tem poder de controlar os eventos climáticos, de controlar os fenômenos da natureza. E essa é a história de hoje. Ele acalmou a tempestade. Vamos orar? Querido bom Deus, fica conosco agora, durante esse estudo. Nos ajude a entender como o Senhor é poderoso e principalmente que o Senhor se preocupa conosco. Não merecemos nada, Senhor, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje o verso é Salmo 29, de 3 a 9. Tem uma história que fala muita coisa, mas a frase mais importante é: a voz do Senhor é poderosa. A voz de Deus, do nosso Senhor, é poderosa. Eu trouxe aqui algumas fotos. Vamos ver se você consegue identificar o que está acontecendo. Ó, é o nosso planeta, né? Aqui na primeira parte, você está vendo uma terra muito seca. Então, falta de água é um problema. Aqui você está vendo também as plantas de uma forma bem seca, depois uma queimada, depois um temporal e depois um tsunami. Essas coisas são chamadas catástrofes. E tem coisas que o homem consegue até controlar, fazendo uma casa muito forte, fazendo um abrigo, mas tem coisa que mesmo isso o homem não consegue controlar. Que tem exemplo, por exemplo, terremotos, tsunamis, vendavais, enchentes, queimadas, muitas dessas coisas fogem do controle do homem, né? E vamos ver algumas cenas então. Ó, essa catástrofe aí é um tornado, né? Um furacão, dependendo da amplidão dele. E aqui no nosso país a gente não vê muito isso, não. Mas tem países que eles fazem uma devastação por onde passa. Olha, e outra catástrofe são as queimadas. No final do ano passado, começo desse ano, teve bastante queimadas na Amazônia, região do Pará. Foram momentos assim que o mundo todo olhou para o Brasil de uma forma negativa, porque eram queimadas grandes numa floresta considerada a maior do mundo, a floresta amazônica, e não tinha como controlar, porque por mais que bombeiros, militares, até o exército foi ajudar, não continha, porque eram grandes áreas. Então, queimadas são uma coisa assim que realmente pode perder todo o controle e o ser humano não consegue controlar mesmo, né? E no Brasil a gente pode ter esses problemas. Tsunamis são grandes ondas que avançam sobre a costa e cobrem as cidades que ficam no litoral. Se você observar o mapa do Brasil, a maior parte da população fica na região litorânea do Brasil, porque, em geral, no litoral é que as pessoas estão mais concentradas. Só que o tsunami acaba engolindo essas cidades. E como que começa o tsunami? Começa com maremoto, é tipo um terremoto dentro do mar, e essas ondas gigantes vão sendo formadas, pegam força e acabam fazendo um problema grande, é uma catástrofe, e essa não tem como evitar. Você vê uma terra muito seca, árida, né? O Brasil tem uma região de sertão muito difícil de controlar. Esta catástrofe aí, ela é um vulcão expelindo suas lavas. E aí você vê a destruição, né? Que as lavas causam
por onde estão passando, petrifica, queima tudo. E graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem muito desses problemas, né? Outro problema terrível são as enchentes e inundações. Isso a gente tem bastante aqui no Brasil. O Brasil é um país de muitas águas, né? E esses rios, por vários problemas, às vezes transbordam. E quando transbordam, também é difícil de conter. Existem até piscinões, áreas destinadas para vazão do rio, só que, em geral, pode sim acontecer enchentes e é uma situação muito triste, muito chata. Numa enchente, ocorre muita disseminação de doenças, né? Muitos bichos acabam sendo levados junto com essa água, com essa enxurrada, e isso há contaminação. Nunca você deve pisar ou ficar na água de uma enchente, porque realmente isso pode trazer problemas seríssimos para você e sua família, tá bom? O deslizamento, quando chove demais, também é outro problema. As pessoas que constroem casas assim, em costas, em morros, às vezes não sabem o que pode estar causando para a vida deles próprios ou dos familiares. Mas muitas vezes a pessoa não tem outra condição, né? Mas a verdade é que quando chove bastante e desmorona, é uma catástrofe ali, né? Aquele deslizamento. Existem catástrofes ocasionadas pela ação do homem na natureza. A gente acabou de ver ali, ó, desmoronamento, que o homem é totalmente responsável. Ele não devia estar fazendo ali. Mas existem outras que o homem não tem nenhum tipo de controle, nem para fazer e nem para deter, que é o caso de uma seca, é o caso de um tornado ou furacão. Então, existem coisas que o homem não tem controle. Nossa lição de hoje, bíblica, a gente tá de novo com Jesus, quando ele está contando histórias, pregando, falando, ele sempre estava envolvido com muitas pessoas. E, em geral, meio na beiradinha ali do mar, né? Em especial nesse dia, Jesus havia passado o dia todo ocupado, ensinando e curando várias pessoas. Quando a noite foi chegando, a multidão ainda estava ao seu redor. Naquele dia, Jesus ficou tão cansado que procurou um lugar bem sossegado para descansar. Jesus então entrou num dos barcos com os discípulos e eles começaram a atravessar o lago. Mas não foram sozinhos. Muitas pessoas que haviam passado o dia com Jesus também tomaram seus próprios barquinhos para acompanhá-lo. Era uma noite calma e linda, e o som dos remos na água parecia uma música. Jesus se deitou no barco e logo adormeceu. Ele estava exausto. Pouco tempo depois, o vento começou a soprar com força e surgiu um terrível temporal. Os discípulos, mesmo sendo acostumados a enfrentar temporais, começaram a ficar com medo. Estavam tão ocupados em se salvar que não se lembraram que Jesus estava com eles. Quando viram que não tinham mais nada a fazer e que o barco iria afundar, lembraram-se de Jesus e começaram a chamar por ele, pois a escuridão era tão grande que não conseguiam vê-lo. Jesus acordou com os gritos de socorro. Quando um relâmpago iluminou o céu, puderam ver que ele estava calmo e os olhava com ternura. Senhor, salva-nos! Gritaram eles. Jesus se levantou, ficou parado por uns instantes. Então, levantou-se as mãos e disse ao vento e ao mar: aquietem-se. Acalmem-se. Imediatamente, a tempestade cessou. As ondas se acalmaram, as nuvens se retiraram e as estrelas começaram a brilhar outra vez. Jesus olhou para os discípulos e perguntou: por que vocês ficaram com medo? Não acreditam em mim?
As pessoas que viajavam nos outros barcos também estavam com medo, haviam lutado desesperadamente contra a tempestade. Todos presenciaram aquele milagre e o medo foi esquecido quando a calma voltou ao lago. Muitos começaram a perguntar: quem é este homem que consegue até acalmar uma tempestade? Sabe, meu amiguinho, esse é meu amigo Jesus, é o seu amigo Jesus que tem poder para acalmar até uma tempestade. E o melhor, nos olha com ternura, amor e carinho e quer estar conosco todo o tempo. Jesus promete que vai te ajudar, que vai ficar com você quando você estiver com medo. Não precisa ter medo. Ele manda em tudo, até numa tempestade. Vamos orar? Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem o poder até mesmo para acalmar uma tempestade. Nos console, nos guarde, nos deixe firmes e confiantes em Ti. Não merecemos nada, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijinho, até mais!